Olá pessoal, olá gente, tudo bom? O vídeo de hoje, já vou avisando, pode doer, porque é sobre algumas verdades sobre como lidar com problemas. Quem não tem problema, né gente? Hoje em dia, uma criança já tem problema, adolescente, para adolescente tem problema, ainda mais os adultos. Eu fico brincando que, oh meu Deus, essa vida de adulto não é fácil. É muita questão, é muita situação, muitos problemas que surgem. Não é fácil mesmo. Mas como lidar com isso? Se você quiser aprender, não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho, gente, para poder receber os nossos vídeos, tá bom? Mas vamos lá? Para falar sobre como lidar com o problema, vou falar sobre um casal da Bíblia. Mas eu vou falar sobre uma situação específica desse casal, que é sobre Jacó e Raquel. Raquel é uma das esposas de Jacó, né? Também tinha Lia ou Leia. E Jacó queria casar, na verdade, com Raquel. Trabalhou 14 anos para poder ficar com Raquel, né? Com 7 ele casou com Leia ou Lia. E Lia podia ter filhos, mas Raquel não. E Lia tendo um monte de filhos, e Raquel nada. E chegou um certo momento que Raquel falou para Jacó: dai-me filhos, senão morro. E é uma coisa tão sem cabimento isso, tipo, meu Deus, como é que ele ia dar filho pra ela? Entendeu? Ele não era Deus pra dar filho pra ela. E ela, dá-me filho senão morro. Tipo, ameaçando ele, assim, desesperada, completamente desesperada. É sobre essa atitude de Raquel que eu quero conversar com vocês, porque ela tava com um problema, ela não conseguia engravidar, ela não conseguia ter filhos, ficava triste vendo a irmã ter, aí colocou a serva pra ter, teve Bila, aí colocar a outra serva pra ter também, e ela não tinha. E ela tava com um problema que ela não estava sabendo lidar, e a atitude dela foi essa, responsabilizar o marido. E a primeira verdade é, culpar os outros não diminui a sua culpa. O que acontece com muitas pessoas hoje em dia, você pode prestar super atenção, porque isso é muito comum. As pessoas se culpam por coisas que elas fizeram, por erros do passado, ou por situações que na verdade nem é a culpa dela, mas ela se culpa. E como ela não consegue lidar com isso, ela acaba culpando os outros. Sabe aquela pessoa que sempre reclama, que sempre responsabiliza os outros, sempre coloca a culpa disso, a culpa daquilo é dele, mas olha o que ele fez, não sei o que. É uma pessoa que você vê que tem uma coisa errada, porque qualquer coisa que acontece, vê uma foto no Instagram, vê uma foto no Facebook, alguém comenta um fato, fulano casou, poxa, fulano separou, caramba, não sei o que. Qual é a resposta daquela pessoa para essas situações? Sempre culpar os outros. Mas ela faz isso porque tem algo dentro dela, uma culpa que ela não consegue lidar, por isso ela culpa os outros. Então culpar os outros não vai diminuir a culpa que você sente dentro de você, pelos seus erros, pelo seu passado, por coisas que estavam até fora do seu controle, mas você acabou assumindo a culpa disso, entendeu? Não foi na verdade sua culpa, mas você abraçou isso com você e você se culpa por isso. E isso tem atrapalhado você de viver, de crescer, de evoluir e de ver o melhor nas pessoas, nas coisas que acontecem, de ver o lado positivo, de ser otimista, sabe, de ser cheia de fé, porque a culpa te consome no fundo. E aí você acaba, por não saber lidar com a culpa, você culpa muitos outros. É um mecanismo de defesa seu, sabe? Eu ia fazer um vídeo mais simples sobre isso, mas quando eu fui fazer o roteiro, Deus foi me dando essas coisas e eu tô falando, tá? Espero que te ajude. Então essa é a primeira verdade. A segunda verdade é, responsabilizar os outros não retira a sua responsabilidade. No caso de Raquel mesmo, ela colocou a responsabilidade como sendo de Jacó, quando na verdade era dela. Mas como assim, que ela não tinha como falar, vou ter um filho? Orar, buscar, clamar a Deus, crer que Deus daria um filho a ela. Isso sim era a responsabilidade de Raquel. Entende? Porque era uma coisa da vida dela, uma situação dela, do ventre dela. Ela tinha que orar, buscar, clamar a Deus por isso. Você responsabilizar o outro não tira a responsabilidade de você. Infelizmente, muitos pais às vezes criam a gente de forma um pouco errada em alguns pontos. Não porque eles querem, às vezes a vida fez eles serem assim. Às vezes a situação financeira, o que eles estavam passando no momento fez eles criarem a gente de certa forma. Em tal ponto, tal ponto, tal ponto. E você pega aquilo, meu amor, caraca, você pega aquilo e fala, não, eu sou assim por causa daquilo, porque o meu pai fez, porque a minha mãe fez aquilo e tal, não sei o que. E beleza, tá bom, você responsabiliza eles disso,
Só que você podia ter feito coisas, você podia ter agido diferente, ou hoje, agora você tá maduro, você tá crescido, você podia lidar de uma forma diferente com isso. Em vez de ficar o resto da vida, 40 anos, 50 anos, se lamentando por algo que seus pais fizeram, você também não tomou nenhuma atitude em relação àquilo. Teve uma ação dos seus pais ou de qualquer pessoa do seu trabalho que você convive, mas e a sua reação, sabe? Tem esse ponto de quando você não soube reagir e aí você só responsabiliza a pessoa, sendo que você também tem responsabilidade, ou quando realmente a questão foi sua. Você, por exemplo, não quis correr atrás de estudar, você não quis correr atrás de saber a vontade de Deus antes de namorar, você não quis saber como agir em relação a tal coisa, você não pensou com calma antes de fazer tal coisa. Então, tipo assim, você não agiu com responsabilidade, aí aconteceu alguma coisa no namoro, aconteceu uma coisa em casa, uma coisa no seu trabalho, e você, não, fulano, porque fulano agiu assim, porque fulano agiu aquilo. Mas e você? Por que você entrou naquilo? Não era nem pra você ter entrado naquilo. A responsabilidade de estar naquele meio, naquela situação, foi você que se colocou naquilo, cara. Eu falei que esse vídeo podia doer. Mas então, você que buscou tal pessoa, sabe? Você que se posicionou de tal forma, você que às vezes agiu com baixa autoestima. Você tá colocando a responsabilidade no outro, mas isso não retira 1 milímetro da sua responsabilidade. Terceiro ponto, não lidar com problemas não faz eles sumirem. Quantos problemas você tem, traumas, coisas do passado que você escolheu simplesmente não lidar, fingir que ele não existe, e não importa quantas décadas passem, isso não vai fazer esses problemas sumirem. Na verdade, faz eles acumularem e trazer raízes cada vez mais profundas para dentro de você, de problemas que um dia você fica, meu Deus, como chegou nesse ponto? Meu Deus, por que eu tô agindo assim? Meu Deus, por quê? Então não lidar com o problema não faz eles desaparecerem. É como, gente, você tá com uma faca enfiada na sua barriga, tá sangrando aqui e você tá, nossa, mas meu cabelo, caramba, nossa, esse fiozinho, cara, você tá com uma faca enfiada aqui, entendeu? E você tá olhando porque tem um fiozinho levantado no seu cabelo. Olha como isso é louco, mas é o que muitas pessoas fazem. Elas estão com problemas seríssimos na autoestima dela, no emocional dela, e ela fica focando em coisas que não tem muita importância. Sabe? Fica lá perdendo tempo, perdendo às vezes a vida, em vez de cuidar da faca que tá enfiada dentro dela. É o que você faz quando você não lida com problemas sérios que você tem. Mas, Kel do céu, como que eu resolvo isso? Aí vem a última verdade, que é mastigar bem. É importante para uma boa digestão. E dentro desse mastigar bem é o quê? Você saber lidar com problemas, digerir muito bem aquele problema, para engolir bem aquilo e isso fazer bem pro seu corpo. E tem alguns passos para isso que eu trouxe aqui para vocês. E o primeiro passo é ver de quem é a responsabilidade desse problema. É sua de verdade? Admita, também aprenda a admitir que você tem sua parcela de culpa, às vezes a culpa não é toda sua, ok, mas você tem sua parcela de culpa, ou a culpa é toda sua, ou você realmente não tem culpa, a culpa é de outra pessoa, ou com coisas da vida. Por exemplo, seu pai falou assim, eu vou ali em outra cidade comprar um negócio. Assim, beleza, pai, vai lá. Aí seu pai foi, Deus me livre e guarde, né? Sofreu um acidente e morreu. Aí você fica, meu Deus, se eu tivesse falado pra ele não ir. Gente, é a vida. Infelizmente, de coração, infelizmente as coisas acontecem na vida. Não foi culpa sua. Então, aprenda também a não se culpar por coisas que você não tinha poder, você não era Deus pra saber do que ia acontecer com uma pessoa, com tal pessoa, sabe? Tem coisa que, admita, seja sincera com você mesmo, não era sua culpa, não era, tá? E tem coisas que realmente era um pouquinho, tem coisas que realmente foi, mas isso não é o fim do mundo, você é um ser humano, cara, tá? Então você pode errar sim, você tem o direito de errar, sendo humano, você tem o direito de errar. Não se cobre de forma de ser perfeito ou perfeita, sendo que, meu Deus, você é um ser humaninho. Admita isso, isso vai ser libertador pra você. Dizer, que eu realmente não tinha culpa, realmente eu não tinha noção naquela época, eu era inocente, eu era imaturo, eu não tinha certa ignorância de conhecimento sobre aquilo. Era uma coisa que estava totalmente fora do meu alcance, sabe? Você admitir isso, vai ser tão libertador pra você. Tão libertador. Então, se não for sua culpa, aceite no seu coraçãozinho que não é, tá? Esse é o primeiro ponto. E esse segundo ponto é aceitar. Aceitar que aquilo aconteceu. Aceitar esse problema. Às vezes é até um abuso, sabe? É uma coisa triste, foi uma humilhação que você passou. Foi uma questão da sua família, sabe? Que é difícil pra você até pensar nisso. Mas você tem que aceitar. Isso aconteceu mesmo, que eu fiz aquilo. Fizeram aquilo comigo,
Eu não tomei nenhuma atitude quando aconteceu tal coisa e por isso hoje eu tô assim. Aceita. Às vezes a gente não quer olhar, na verdade você pegar e encarar o problema, olhar nos olhos e falar, realmente você existe. Realmente você tá aqui. Realmente isso aconteceu. Realmente a culpa nesse caso foi minha. Realmente a culpa não foi minha. Aceitar, gente, isso é muito importante pra você conseguir seguir em frente, tá? E o terceiro ponto, perdão. Esse perdão pode ser pra você mesmo ou pros outros. Perdão é uma das coisas mais libertadoras do mundo, Você aprender a se perdoar ou perdoar o outro. Sabe, eu sei que às vezes perdoar o outro é difícil, porque aquilo te machucou tanto, te feriu tanto. Só que foi o que eu te falei, gente. Todo mundo é humano, cara. É falho. Sabe, às vezes agiu por impulso. Às vezes realmente não teve ideia, não pensou antes de fazer um negócio. Ou tava com muitos problemas no momento, passou por muita coisa. Tem muitos motivos por trás daquilo. Foi uma pessoa que realmente na hora não foi feliz naquilo que fez. Você mesmo também, você não pensou direito naquele momento, sabe? Fez sexo, por exemplo, antes do casamento. Várias coisas que você pode ter feito. Você e o outro, gente, já foi. Ficar remoendo isso não vai mudar o fato de ter acontecido. Já foi. Então, o que você tem que fazer? Perdoar. Fala assim, beleza, aceitei, já aconteceu mesmo, não tem o que fazer, sabe? Aceita e perdoa, porque isso vai te fazer outra pessoa. Se perdoa. Olha pra você, chora, põe pra fora, fala, eu me perdoo daquilo. Não sabia o que eu tava fazendo, eu tava agindo com ignorância, eu não tinha noção das coisas, não tenho a maturidade que eu tenho hoje, eu me perdoo. Ou eu perdoo o fulano, o que ele fez, até por exemplo em relação ao abuso, foi horrível. Foi horrível. Eu nunca queria ter vivido isso, mas eu preciso ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Então, porque eu quero ser feliz, eu perdoo ele. E eu vou ser feliz no nome de Jesus. Deus me fez para ser feliz. E isso daí não vai estragar o resto da minha vida. Eu vou ser feliz. No nome de Jesus. Eu perdoo ele. Mesmo ele não merecendo, porque eu também não mereço ser perdoada por Deus. Então eu perdoo. Deixa isso pra lá. Porque eu quero ser feliz, eu quero ser leve, eu quero ter uma família incrível, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma profissional top, sabe? Sinistra, super estudada. Eu quero voar. Eu não vou conseguir voar enquanto deixar essas coisas me puxarem pra baixo. Então eu perdoo. Eu esqueço isso, eu jogo no mar de esquecimento. Perdoo ele, perdoo ela. E eu me perdoo, porque eu quero ser feliz. E por último, isso que você passou vai te tornar muito mais forte, muito mais sábia, muito mais sábio e muito mais maduro e madura. Cara, isso, essa experiência, quando a gente passa por experiências difíceis assim e consegue lidar, cara, você amadurece absurdamente, sabe? Isso te põe muito à frente, né, de outras pessoas nessa área. E quando alguém estiver passando por isso ou começando a passar por isso, você vai lá e resgata essa pessoa e ajuda e aconselha que das suas feridas saia um poder para curar. Da sua ferida você possa curar muitas pessoas. Então, esse problema, essa situação não é o teu fim, não é teu fundo do poço, não é o final da sua vida. É um degrau bem alto que você teve que passar para te fazer chegar muito mais alto, sabe? Ter muito mais autoridade, muito mais sabedoria, muito mais força. Porque você tem mais força do que você imagina. Tem um gigante, tem uma gigante dentro de você, tá bom? Então tenha fé, faça a sua partezinha. Se resolva, meu amor, se resolva, minha linda, se resolva, meu lindo. Porque Deus quer te usar muito, muito, mas pra isso você precisa se resolver, tá bom? E se você viu o vídeo até esse momento, escreva, eu vou me resolver, tá bom? Eu quero muito, muito isso pra você, depois você me conta, tá? E não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar, tá? Se você viu o vídeo até agora. E é isso aí. Beijinhos do coração. Até a próxima. Tchau, tchau.